Nihao, seus deputados da geopolítica, tudo bem com vocês? E o deputado Kim Kataguiri, o grande especialista em geopolítica mundial, foi dar o seu pitaco a respeito da Rússia atacando a Ucrânia. O mundo nunca esteve tão próximo de um conflito nuclear desde a época da Guerra Fria. Pela primeira vez, a Ucrânia ataca com mísseis de longo alcance o território russo e mísseis americanos que contaram com a autorização de Washington, do governo Joe Biden, para que a Ucrânia atacasse o território russo. E as respostas já começaram a vir por meio dos veículos de imprensa oficiais da Rússia, por meio de uma mudança na doutrina nuclear da Rússia, que já foi oficializada por Vladimir Putin e também por parlamentares russos que demonstram a sua preocupação com a escalada no conflito, ao mesmo tempo que países europeus e os próprios Estados Unidos, também a Coreia do Sul, agora demonstram também a sua preocupação com o avanço do conflito na Rússia e na Ucrânia. Vamos lá. A gente vai falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Gente, faz favor aí, porque quase metade de todo mundo que assiste meus vídeos não é inscrito no canal. Então faz favor aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, seja membro, deixa like na live, sei lá mais o que. Deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. A Ucrânia utilizou pela primeira vez mísseis americanos de longo alcance em um ataque ao território russo nesta terça-feira, dia 19. Moscou considera o uso desses mísseis como uma ingerência direta dos Estados Unidos na guerra e prometeu, aspas, uma nova fase do conflito. A Rússia, maior potência nuclear do mundo, flexibilizou nessa terça os seus parâmetros para uso de armas nucleares e prometeu retaliação. Em um comunicado divulgado pelos sites russos, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que... Música dramática, né? A Rússia já atacou, né, Kim? Está meio atrasado. E Kiev lançou 6 mísseis de longo alcance americanos em direção a Briansk, região no sudeste da Rússia e perto da fronteira com a Ucrânia durante a madrugada. Ainda segundo o ministério, 5 mísseis foram interceptados e o sexto parcialmente destruído. Apenas alguns destroços de um dos artefatos caiu perto de uma área do exército, causando um incêndio sem danos estruturais. Também não houve vítimas, completou a pasta. O governo ucraniano não havia se manifestado oficialmente sobre o caso até a última atualização dessa reportagem, mas fontes do governo dos Estados Unidos e do exército ucraniano confirmaram o ataque com os mísseis de longo alcance à agência de notícia Reuters. É praxe de Kiev não se pronunciar em acusações de ataques em território russo. Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, onde foi participar da cúpula do G20, o chanceler russo Sergei Lavrov disse que o ataque, aspas, é um sinal de que o Ocidente busca uma escalada na guerra, né? Então, o que mudou agora no conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Foi feita uma aliança militar, uma aproximação diplomática militar entre a Rússia e a Coreia do Norte. Tem-se notícia de que a Coreia do Norte enviou cerca de 12 mil soldados para treinar em bases russas já para ingressarem no conflito contra a Ucrânia. Pô, não era 10 mil? Hoje no mundo militar diz que era 10 mil, né? Desculpa aí, gente. Ele falou que era 10 mil, mas assim, tem-se notícias, mas até o momento, essa história já começou aqui umas 2 semanas, 3 semanas, não tem uma foto, né? Já teve história de soldado da Coreia do Norte que, quando acessou a internet, ficou viciado em pornografia, soldado da Coreia do Norte correndo, já teve um monte de coisa, né? Até agora não tem um soldado da Coreia do Norte. Nenhum capturado, nenhum morto, nenhuma foto, nem nada, né? Então, o Zelensky diz 100 mil, todo dia muda, né? E agora quem Kataguiri tá falando de 12 mil aí. E a OTAN, né, os países europeus que fazem parte da OTAN, assim como os Estados Unidos, entenderam isso como uma provocação por parte da Rússia, e aí os Estados Unidos permitiram com que, né, mísseis de longo alcance pudessem ser utilizados pela Ucrânia para atacar o território russo. Peraí. Não, sem prova nenhuma, né, de que há norte-coreanos lutando pela Rússia, os Estados Unidos, só para ver a lógica do Kim, porque eu não sei se os fatos são esses, né? Os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a utilizar esses mísseis para atacar a Rússia porque tem uma história de que tem norte-coreanos lutando pela Rússia, mas não tem prova nenhuma. Que interessante, né? Primeira vez que a
Ucrânia tem a autorização do governo americano para utilizar esse tipo de armamento. Soberania? Não, soberania não precisa, né? Ô, seu Biden, eu quero usar essas bombas. Vocês me deram esses brinquedos aqui, mas eu não posso usar. Você só pode usar quando o velho mandar que disser que pode usar, né? Para atacar o território russo. A partir do momento em que se teve, né, notícia dessa aproximação da Rússia com a Coreia do Norte, países europeus se manifestaram no sentido de endurecer o conflito e de fortalecer a posição da Ucrânia. Um dos chefes, um dos líderes mundiais que foram mais vocais nessa questão foi justamente o presidente da França, Macron, Olha só, a gente sempre fala aqui, repetidamente, que não pode xingar quem tá no vídeo, não pode xingar quem tá no chat, não pode, tá? Aqui é o Durantistão. Aqui começou a xingar, você vai tomar um ban, né? Firmeza? Vocês querem democracia? Vocês procurem o professor Roque e os Estados Unidos. Aqui é o Durantistão. Começou a xingar, vai tomar, dependendo do xingamento, toma um time-out, ou dependendo, vai embora. Não pode xingar o Kim, não pode xingar o Rock, não pode xingar ninguém, tá? Firmeza? Não pode. Vocês querem criticar, vocês querem falar a respeito do que o cara fala? Pode, aí pode. Agora xingar não pode. Aventou ali a possibilidade da França, né, fortalecer, enviar mais armas para a Ucrânia e eventualmente até soldados franceses para contribuir na guerra. Mas nenhuma... aí pode, né? Mandar soldado francês pode, né? Uma medida concreta, efetiva, tinha sido tomada desde então. É a primeira vez que uma medida mais dura foi tomada. E aí, a Rússia, por outro lado, entende que é o Ocidente que está querendo a escalada do conflito, né? Não entende que eles iniciaram a provocação, né, trazendo os norte-coreanos, mas sim que o Ocidente, né, estaria aumentando essas provocações, permitindo que essas armas atingissem o território russo. Pô, eu gostava tanto de Paris, maluco. Tipo, é uma cidade tão bonita. Os caras vão querer enfiar soldado francês nessa guerra da Ucrânia aí, a Rússia vai terraplanar Paris, uma cidade tão bonita. E daí veio a tal da nova doutrina nuclear da Rússia. Vamos lá. Mais cedo, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto flexibilizando o uso de armas nucleares por parte de seu exército. A medida atualiza a doutrina russa que especifica momentos em que seria autorizado o uso de armas nucleares. Com a atualização, a Rússia agora considerará fazer um ataque nuclear se o seu território ou de Belarus, país aliado, enfrentem uma agressão, aspas, com o uso de armas convencionais que cria uma ameaça crítica à sua soberania e à sua integridade territorial, segundo o texto. A doutrina anterior, que tinha sido estabelecida em um decreto de 2020, dizia que a Rússia poderia usar armas nucleares no caso de um ataque nuclear por um inimigo ou um ataque convencional que ameaçasse a existência do Estado. Ou seja, antes, né, o que dizia a doutrina nuclear russa. Se nós formos atacados com armas nucleares ou se nós formos atacados com armas convencionais que colocam a própria existência do Estado russo em risco, aí nós podemos retaliar com armas nucleares. O que diz a doutrina hoje? Se a soberania ou a integridade territorial, ou seja, deixa de ser a própria existência do Estado para ser algo mais leve, por assim dizer, né? A integridade territorial ou a soberania do Estado estiver ameaçada por uso de armas convencionais contra a Rússia pode retaliar com... O que diz hoje basicamente se eu quiser atacar com arma nuclear, a gente vai atacar com arma nuclear, né? É mais ou menos isso, porque os caras vão, assim, espero que não aconteça, né? Mas Putin, se ele quiser arrumar desculpa para atacar com arma nuclear, eles vão fazer, né? O uso de armas nucleares. No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a utilizar os mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, fornecidos, né, pelo exército americano para atacar o território da Rússia, revelou o New York Times. A liberação do uso dos mísseis pela Ucrânia ocorre em reação ao envio de tropas norte-coreanas para lutarem na guerra na Ucrânia ao lado dos russos. É bem isso mesmo, né? É bem isso mesmo. Os soldados norte-coreanos metafórico, né, causaram, por causa disso, os Estados Unidos, sabe? Cadê a prova de que tem soldado norte-coreano? Agora eu gostaria de que tivesse, né? Porque pelo menos, ok, é de verdade, né? Mas, porra. Marca uma mudança de posição de Biden sobre o tema 2 meses antes que ele deixe a presidência dos Estados Unidos, desde o início da guerra. Washington vinha resistindo a autorizar o uso de mísseis para evitar
a escalada no conflito. Até agora, a Ucrânia estava vetada de utilizar mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. O disparo de mísseis de longo alcance fornecido pelos Estados Unidos contra a Rússia era um tabu, porque o presidente russo, Vladimir Putin, considera que isso muda o caráter do conflito e havia prometido represálias. Entre as ameaças que fez ao Ocidente, Putin disse que realizaria testes nucleares, né? Na verdade, o Putin falou um bom tempo atrás que se ele fosse atacado pela Ucrânia, né, como está sendo agora, ele ia atacar os países que autorizaram o ataque. Então, até agora seria os Estados Unidos, França e Reino Unido. E ele não fez nada. Ele não fez nada. Então, vamos ver, né? Quer dizer, não fez nada. Ele não fez nada contra eles, né? Contra a França, os Estados Unidos e o Reino Unido. Então, todo o cenário que eu coloquei para vocês, né, da escalada desse conflito, a partir do momento em que a Rússia, né, faz essa aliança militar com os norte-coreanos, a inteligência de países europeus, dos Estados Unidos, né, indica que são cerca de 12 mil soldados, né, que... Pô, não era 100 mil? Não era 10 mil? A inteligência também da própria Ucrânia indica que são cerca de 12 mil soldados norte-coreanos que estão sendo treinados para logo entrarem no campo de batalha. A inteligência ucraniana é tão foda que a Rússia meteu 200 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Não vai acontecer nada. Contra os soldados ucranianos, e aí vem essa autorização dos Estados Unidos para uso de mísseis de longo alcance. Pode ser que essa autorização americana enseje, né, uma medida mais dura e mais efetiva por parte de líderes europeus que já vinham demonstrando a sua preocupação em relação à participação da Coreia do Norte nessa guerra e a escalada do conflito. Mano, zero prova de Coreia do Norte, né, cara? Vê como os caras alimentam a história sem ter uma prova. Não, relatório de inteligência. O relatório da inteligência disse que. E aí não tem uma prova de nada, cara. Tem uma prova de nada. Não tem uma foto, não tem uma foto de satélite, não tem uma foto dos caras, nada. E fica a mídia toda aí, um deputado brasileiro, que eu sei lá por que ele tá preocupado com a guerra da Ucrânia, acho que é só para caçar view mesmo, né? Fica aí repetindo que tem o norte-coreano na Ucrânia. Mano, cadê a prova para nós? Inteligência ucraniana. Sim, com certeza dá para confiar nos caras. Sei que a partir disso, né, novas armas sejam concedidas para a Ucrânia, ou mesmo soldados de países que fazem parte da OTAN, países europeus que fazem parte da OTAN, comecem agora a entrar em campo na Ucrânia, marcando ali um ponto de escalada do conflito. Mano, outro país que está diretamente interessado nessa discussão toda, claro, não poderia ser a Coreia do Sul, que... É assim, ó, se entrar... Eu acho que isso não vai acontecer, até porque o Olaf Scholz, que é lá da Alemanha, já ligou pro Putin, né? Pô, e aí, Putin, firmeza? Esse ano é o ano que acho que esse mês é o mês que a Europa mais comprou gás da Rússia desde 2022. Então, assim, eu não apostaria minhas fichas de que a Europa vai meter soldado na Ucrânia. Até porque aí vai escalar de vez, né? Aí vai embora. Aí esquece. Segura na mão de Deus e vai, porque aí, maluco. E vive em tensão permanente com a Coreia do Norte e que, logo que houve o anúncio do envio de soldados norte-coreanos para a Rússia no conflito com a Ucrânia, a Coreia do Sul já anunciou que poderia, né, avaliaria, né, enviar armas para a Ucrânia, né, e contribuir com a Ucrânia nessa guerra. Ou seja, no final das contas, a gente tem ali uma repetição, né, da Guerra Fria. Os países não querem entrar em confronto diretamente, as tensões aumentam, né, e cada vez mais você vê autorizações, né, de aumento de poderio militar, envio de tropas. Os países não querem entrar em guerra direta, sabendo dos danos que são causados a cada um deles, mas ao mesmo tempo há uma tensão que não se resolve. Há um impasse que não se resolve em relação ao território ucraniano, né, a avaliação de vários líderes. Na verdade, esse impasse já poderia ter resolvido há muito mais tempo, porque a gente sabe que houveram tentativas de acordos, né, de acordo de paz, cessar-fogo e tal, e os Estados Unidos e o Reino Unido falaram não vai ter acordo. Por quê? Porque empresas nos Estados Unidos estão ficando muito ricas com essa guerra, como sempre, né? Eles não estão nem aí para a Ucrânia, para os ucranianos,
para a quantidade de terra que a Ucrânia vai perder, eles não estão nem aí. Líderes europeus de que o Putin não vai parar na Ucrânia, de que ele quer restaurar, né, o território da União Soviética ou do Império Russo, né, de que ele está numa campanha imperialista e que ainda que haja negociações de paz em que a Rússia sai ali com 20% do território ucraniano, ela não estaria satisfeita. E eu concordo com essa avaliação. E eu acho mais, se a Rússia, né, sai dessa guerra conseguindo 20% do território ucraniano, eu acho que ele subiu a música pro finzinho do vídeo. Ela consideraria a sua investida militar, a sua campanha, como algo positivo, como algo bem sucedido, o que daria o recado de que, fazendo novas invasões em outros frontes contra outros países, a recompensa poderia ser semelhante. Portanto, a minha avaliação em relação a esse conflito é de que ou a Rússia leva a pior, né, ou a Rússia, né, recebe um recado contundente de que a invasão não valeu a pena e novas invasões isso não vai acontecer, não vão valer a pena, ou o recado vai ficar claro de que ela pode fazer novas invasões e continuar com o plano imperialista do Putin. Porque assim, só nesse mundo que a gente vive hoje, só um país pode ser imperialista, que são os Estados Unidos, o maior gigante imperialista do mundo. Esse pode, né? Qualquer nova notícia, qualquer escalada do conflito, a gente grava aqui e atualiza vocês em relação ao que está acontecendo. Muito obrigado. Tudo que eu preciso é de um deputado brasileiro gastando tempo, né, fazendo vídeo sobre a guerra da Ucrânia. Né? Assim, tá com tempo sobrando, né?